Olá, boa noite, ionizantes. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da NPK. Sou Maria Silva, diretora da NPK, tecnóloga em radiologia. Convido a todos que estão aí no nosso canal a estarem seguindo o nosso Instagram, conhecendo o nosso projeto da NPK, tá bom? Segue lá o nosso Instagram, npk.educativo, conheça o nosso trabalho, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, aproveita bastante conteúdo que a gente tem apresentado para todos vocês, acadêmicos, estudantes e profissionais de radiologia. Hoje temos um querido maravilhoso aqui conosco nessa noite de sexta-feira, o nosso famoso sextou da radiologia. Quem acompanha pelos grupos sabe que a gente tem essa programação em janeiro, muito interessante, muito importante. No nosso canal do YouTube já tem aulas desde do início do mês, né, com vários palestrantes de nível nacional, falando sobre bastante temas interativos de abordagem muito interessante para a gente da radiologia. Então, quem chegou hoje, ainda não assistiu nenhuma live, pode estar acompanhando mesmo aí no nosso YouTube, tem tudo gravado aí para vocês. Boa noite, Wendel, boa noite todo mundo, é um prazer te receber aqui no nosso canal. Boa noite, Maria. O prazer é tudo meu. Uma honra sempre estar aqui com vocês, auxiliando de alguma forma, certo? Certo. Gente, hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante. O Wendel é um profissional fantástico e ele tem um conhecimento, como que eu posso dizer, tremendo, que eu não posso nem mensurar, porque esse cara é incrível. E eu, mais uma vez, deixo registrado aqui o meu agradecimento ao professor Silvestre, que apresentou essa figura maravilhosa para a gente da NPK e que tem somado bastante conhecimento. Então, muito obrigada por ter aceito o convite da NPK, o Wendel está trazendo mais um conteúdo importante para nós profissionais da radiologia. Segue aí, gente, o Instagram, deixa suas redes sociais aí no final da sua palestra. Esteja seguindo e acompanhando esse cara que é sensacional. Deixo vocês agora com ele para assistir essa palestra maravilhosa. Bom, primeiro, é um prazer enorme estar aqui na presença de todos vocês. Muito obrigado a você que destinou uma parte do seu dia, da sua noite, da sua manhã, para assistir esse vídeo e acompanhar essa aula, tá bom? Não será, de certa forma, uma aula, eu não gosto dessa nomenclatura. Eu acho melhor uma conversa, porque é sempre uma conversa entre profissionais da área, tá certo? Eu não vou dizer assim que eu sou um grande representante dessa disciplina. Sou apenas um estudioso dedicado. Eu acho que essa nomenclatura é melhor, se adequa mais a mim. Ao longo desses anos, eu imagino que a única coisa que parece que eu sei fazer direito é estudar. Então, eu acho que estudar é uma coisa que eu sei fazer e é isso que eu sigo fazendo, tá bom? Como eu estou projetando essa aula, eu vou, às vezes, olhar para lá, mas é para, de fato, acompanhar aquilo que vocês estão vendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, mas aí, qualquer coisa, a gente segue junto, qualquer informação, vocês podem falar, Maria, o pessoal da NPK tá aí no chat para auxiliar. Depois a gente abre para alguns questionamentos e é tudo nosso, tá bom? Espero que seja uma viagem interessante para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos, a direção, a coordenação, o pessoal do marketing, todos os envolvidos direto e indiretamente nesse evento. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a primeira coisa, o título da nossa conversa, ela já é sugestivo, tá bom? Então, será uma introdução, ou, na verdade, é um tema que já demonstra o nascimento de alguma coisa. O que é? É uma ciência, tá? É a radiologia legal. Esse termo não vou dizer assim, olha, isso é termo inovador, isso quer dizer ele é a mesma coisa que radiologia forense. Eu acredito que, do ponto de vista filosófico, dentro da filosofia da ciência, chamar de radiologia legal, ele é mais metodológico, mais etimológico, melhor aplicado a tudo aquilo que é essa grande ciência. E a minha ideia, a minha intenção hoje é, de fato, demonstrar para vocês o como essa ciência é grande, o quanto ela tem a contribuir e que, de fato, ela é uma ciência, sim, e ela precisa de uma cadeira nos cursos de técnico em radiologia, nos cursos de tecnólogo, ela precisa de uma especialização, ela precisa de uma certificação específica pelo nosso CRTR. Então, assim, a ideia é mesmo demonstrar que ela merece respeito.
Não é única, exclusivamente, como eu sempre escuto por aí. Ah, mas por que precisa abrir o cadáver? Por que precisa fazer isso? Já está morto mesmo. Tem que ainda estudar isso? Tem sim, com toda certeza. Então, frases como essa me ferem o ouvido, né? Chega a sangrar, mas é o que a gente tem que lidar, assim, quase que diariamente. Beleza? Bom, meu nome é Wendel, eu sou professor da disciplina de algumas disciplinas dentro do curso de radiologia. Sou professor universitário, esse ano eu tenho esse título. Professor universitário, estou muito feliz. Bom, eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, bacharel em direito, sou discente em biomedicina pela FMU e tenho algumas especialidades dentro da área do direito médico e da saúde e dentro da área da perícia, tá bom? E eu tenho aqui um tema para vocês dentro da radiologia forense. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender e que é de fato o norte dessa nossa conversa de hoje, tá? É a pergunta: a radiologia legal, ela é uma ciência? Bom, essa é uma pergunta assim, muito forte, tá bom? Porque a gente sabe que para você dizer que algo ele é uma ciência, ele possui uma cadeia científica, é necessário que ele tenha duas coisas. Primeiro, é um objeto científico, tá certo? Algo a ser estudado, como, por exemplo, a matemática. Tá? A matemática ela tem um objeto de estudo. O estudo da matemática são os números. A matemática estuda números, beleza? E ela precisa também de um método. No caso da matemática, o método é a lógica. Né? O exemplo eu sempre dou. Quanto que é 1 mais 1? O cara vai dizer, 1 mais 1, professor, é 2. Eu pergunto, quem disse? Quer dizer, é lógica. Bom, é lógico que 1 mais 1 é 2. Pô, legal. É porque a lógica, ela é a ferramenta de estudo dos números na matemática. E a minha ideia nessa aula é mostrar qual é o nosso objeto científico e qual é o nosso método científico dentro da radiologia forense, tá bom? Bom, primeiro que toda ciência, ela nasce com um questionamento, um simples questionamento, uma simples pergunta gera uma dúvida, e essa dúvida ela se torna científica quando ela é comparada, com algo que nós já possuímos, certo? Então, olha lá, o método de produção de conhecimento científico ocorre por meio da comparação. Opa, peraí, professor. Então, para que eu produza uma ciência, um método, é necessário que eu antes tenha algo para comparar? Sim. De cara, a gente já estabelece algo bem importante aqui. Todo e qualquer nascimento de um ramo científico, ele é precedido por um momento simbólico e etimológico. Da mesma forma que a música precedeu a fala dentro de um simbolismo, e foi a própria simbólica quem transformou a música, o cantarolar, rugidos, grunhidos, em um símbolo, e esse símbolo representava alguma coisa, tinha um significado, hoje a gente chama de palavra, certo? Isso precede, então, a ciência, a gramática. Então, a radiologia legal, ela é precedida por um momento simbólico e etimológico, uma discussão com relação ao significado das palavras e à origem delas. Então, esse momento é o que nós vivemos agora, tá bom? Especificamente no Brasil, isso não acontece em outros lugares do mundo. Por que não? Porque em outros locais do mundo, esse momento simbólico e etimológico já passou, pelo estabelecimento de uma literatura sólida. No Brasil, nós não temos uma literatura sólida com relação a isso. O que nós temos? Nós temos um conjunto muito grande de artigos científicos. 99,9% deles são de revisão literária. Sabe o que isso significa? Significa que ainda estamos em um período de discussão sobre o significado das coisas e sobre a simbólica, o estabelecimento de um simbolismo. O que de fato é isso e como isso pode ser estudado. Então, a qualquer momento, a radiologia legal, ela vai nascer como ciência. Mas para que ela nasça, é necessário que a gente migre desse período simbólico e etimológico de simples discussões sobre o conceito disso ou o conceito daquilo. Tem muita coisa que ainda precisa ser discutida dentro do direito médico. Quando a gente aplica a radiologia forense no direito médico, a gente tem muitos problemas. Um dos problemas que a gente encontra é, por exemplo, o estabelecimento
do nexo de causalidade entre o dano ocupacional e o câncer ocupacional, por exemplo, tá bom? Entre a dose ocupacional, melhor dizendo, e o dano de fato, tá? O dano trabalhista, que gera uma consequência para a esfera trabalhista. Isso é um baita de um problema, um perrengue danado, tá? A gente passa, por exemplo, hoje, para laudos periciais, que o perito médico vem e diz assim, ó, se o enfermeiro não tinha dosímetro, logo não tem dano, se não tem dano, não há de se falar em uma consequência trabalhista. Significa que a mulher, o homem, tem um problema em decorrente da radiação que ele recebeu. E o direito não consegue abarcar isso de forma jurídica. Por quê? Porque estamos penando ainda na parte simbólica e etimológica. Fechou? Pergunta clara. Criança produz conhecimento científico? Não. Por que não produz? Porque não tem o que comparar. É necessário que tenha algo, um símbolo comparativo antes. Então, por exemplo, se a criança cresceu sabendo que esta máscara voa, vai ser estranho para ela ver uma máscara que não voa, né? Porque para ela é normal a máscara voar. É o grande conceito que está por trás daquele filme O Cão de Briga, acho que é O Cão de Briga, né, com o Jet Li, que o cara pega a criança desde pequena e cria ela com a seguinte coisa: tirei a coleira do pescoço, ela tem que atacar, tem que matar, tem que bater, coloquei a coleira, ela fica calma. Essa é a ideia. E o filme inteiro passa sobre o momento em que ele tira a coleira e ele tem que sobreviver, viver em sociedade, tá? Então, essa é a ideia. Quando você pega alguém novo e que essa pessoa cresce sabendo que aquilo é natural, que aquilo é comum, isso é perpetrado, tá bom? Então, criança não produz conhecimento científico. Para produzir ciência tem que ter base comparativa. E o que eu fiz? Eu vim mostrar para vocês a base que a gente tem na radiologia forense para dizer, olha, cara, isso aqui precisa ser respeitado. Eu fiz questão de colocar as edições, os anos de publicações e a quantidade de páginas. Esses livros aqui são livros que são utilizados por mim, eu adoro. Principalmente a identificação humana, são livros da editora Milênio. Esse daqui tem uma parte bem legal, radiologia forense, dentro da identificação humana, tá bom? A gente não tem um livro ainda brasileiro respeitável, que se possa dizer assim, olha, isso aqui é o nosso bom traje da radiologia forense. No Brasil a gente não tem traduzido, mas lá fora tem, eu vou mostrar para vocês. Tem esses outros dois livros aqui, eu sempre indico porque para mim são maravilhosos, tá? Opa, desculpa. Que é o Química Forense, volume 1, esse aqui, ó, e o volume 2. Aqui tem alguns exames espectrométricos que eu adoro espectrometria. E é um problema da interdisciplinaridade, tá? Essa interdisciplinaridade é o momento em que você tem um método científico que ele é comum para mais de uma ciência. Por exemplo, a química analítica, o exame espectrométrico, ele está dentro da química analítica, porém o que nós utilizamos são radiações ionizantes. Então você diz assim, opa, professor, mas peraí, radiação ionizante não é privativo de técnico, tecnólogo? Então, porque isso é interdisciplinaridade, é um método que é comum a mais de uma ciência. Então, esse tipo de questão, ele precisa ser discutido, ele precisa ser conversado entre profissionais. Nós estamos precisando de profissionais capacitados e gente que pensa, não é gente que reproduz. Gente que reproduz, o mercado está cheio. A gente quer pessoas que pensem. Essa área é uma das que mais carecem. Tá bom? Bom, qual é a nossa Bíblia? A Bíblia da radiologia forense. Tem muita gente que não sabe disso. Tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia. Se chama Radiologia Forense. Ó, de quem é? Do Brockton. Essa é a segunda publicação do ano de 2010, tá bom? A primeira publicação foi em 1998. Olha quando foi a primeira publicação. E por que essa é a Bíblia? Essa é a Bíblia porque, basicamente, esse é o primeiro livro que tenta abarcar, tenta resumir e responder todas as questões da radiologia forense, no plano mais amplo e científico possível, tá? Esse livro é fantástico, super mega indico, tá bom? Esse livro tem 654 páginas, eu acho que é um livro importante para a gente, tá? E outra coisa, desculpa o barulho. Vejam, esse livro, ele basicamente embasou o Instituto de Berna. O Instituto de Berna hoje é o lugar número 1 no mundo de
publicação de materiais novos, de métodos novos dentro da radiologia forense. Quer entender radiologia forense? Quer entender quais são os novos métodos de pesquisa aplicados na prática? Tem que ler o que o Instituto de Berna tem publicado. Eles têm publicado materiais fantásticos. Inclusive, os editores do próprio livro, tá bom? Deste livro aqui, têm publicado muitos artigos maravilhosos sobre algumas coisas que estão acontecendo em Berna e são aplicados, tá? O sistema judiciário da Suíça, em Berna, já utiliza essas técnicas, tá bom? Passa por tudo isso. O que aqui no Brasil ainda está se discutindo, tá bom? Bom, tem esse outro livro fantástico, que é Radiologia de Combate. O que é isso? Esse é um livro fantástico, tá? Ele é feito por um médico radiologista do Exército Militar, tá bom? Dos Estados Unidos. E ele passa boa parte da vida dele trabalhando com soldados, tá? Vítimas de algum tipo de operação ou vítimas do próprio exercício, tá bom? Que é, por exemplo, os pilotos de caça que sofrem uma série de, vamos dizer assim, estímulos negativos com relação à força G, tá bom? E ele trabalhou basicamente nisso. Radiologia de combate. E é incrível, porque ele vai demonstrando, ao longo do livro dele, ele é tão militar, assim, que os exemplos dele de corte, né, axial, sagital, coronal, são com caças. Aí o livro é legal porque tem o exemplo do corpo humano e os caças explicando como que são os cortes, exatamente para que o piloto, que já entende de caça, entenda também de radiologia. Mas esse livro, ele está em inglês, tá bom? Não está traduzido, é um material fantástico. Mais um livro aqui para a gente, esse é de 2014, tem 301 páginas, radiologia forense e médica, né? Medicina forense radiológica, basicamente isso. Esse livro tem 29 capítulos, dentre eles toda a aplicação da virtópsia no âmbito judicial. Fantástico, não tem material igual, tá bom? Outro livro aqui para a gente é um atlas, tá bom? Um atlas de angiografia pós-mortem. Peraí, professor, peraí. A gente faz exame contrastado em cadáver? Faz sim. Faz tomografia em cadáver? Faz. A tomografia contrastada? Faz. Esse livro é um atlas fantástico, com cerca de 602 páginas. Ó. Ele tem material pra caramba, é um livro super caro, mas uma boa dica. O último material foi publicado em 2020, ano passado, tá novinho, a gente está em janeiro ainda, tá novinho em folha, 584 páginas sobre a radiologia forense. Só para você ter uma ideia, esses livros que eu falei até agora dá um pouco mais de 2.500 páginas. Então, se você acha que não tem material suficiente na radiologia, esse negócio de radiologia forense é só cadáver, eu já vi muitos cursos, não vai falar nada novo, você está enganado. É porque quem está explicando as coisas para você é um pouco preguiçoso, porque material tem e tem muito. Eu assino uma plataforma de publicações de artigos científicos, eu recebo diariamente 3 a 4 artigos científicos publicados no mundo sobre radiologia forense. Eu não consigo ler, é óbvio, e muitos deles têm que traduzir. Mas eu tenho uma gama legal de material traduzido. Eu tenho mais ou menos umas 10.000 páginas de material de radiologia forense. É coisa pra caramba, tá bom? E a gente segue estudando. Eu tenho um monte de apostila, que são os materiais que eu venho traduzindo, e eu faço a apostila modelo 1, 2... 3, 4, e eu vou lendo essas apostilas e estudando para ver se eu aprendo alguma coisa, né? Bom, o que mais que eu tenho de dica para vocês? O PISA, pouca gente conhece o PISA, tá bom? O PISA é plataforma de imagem na sala de autópsia, é o exemplo aqui no Brasil, em São Paulo, desculpa, que faz pesquisa na área forense. Tem um IML acoplado a um 7 Tesla, e um tomógrafo também, tem uma série de aparelhos de ultrassom, eles produzem um material fantástico. Porém, como nós não temos um mercado de leitura no Brasil, muitas das pesquisas desenvolvidas no PISA são publicadas lá fora, em revistas top, tá? Porque a gente não tem uma revista que você possa dizer assim, essa revista é Qualisar, sabe? É Qualis top em radiologia forense. A gente não tem isso aqui ainda, tá bom? Então, eles publicam lá fora. Então, a maioria dos materiais que você pode achar, fala assim, poxa, mas isso aqui está em inglês, mas foi publicado por um brasileiro, dá para você mandar um e-mail para o cara e trocar uma ideia, tá bom? Bom, o PISA, ele é basicamente a junção entre o InRadio HC, certo?
e a Faculdade de Medicina da USP. Então, você tem acoplado lá uma série de pesquisadores, médicos, biomédicos, gente que já é formada, residentes em radiologia, e que estão pesquisando em vivo, o PISA também pesquisa em vivos, e em mortos, tá bom? Professor, lá no PISA só pesquisa isso? Não, o PISA também pesquisa em animais, tá? Eu visitei, o PISA é fantástico, a coordenadora de pesquisa clínica e do PISA, ela é maravilhosa, e assim, me atendeu de um jeito muito amigável, me explicou todo lugar, me mostrou tudo, então assim, é algo muito acessível, é algo nosso, tá bom? E pesquisador é gente da gente, tá? Eles não são bichos, não, eles não mordem. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é um site chamado Virtopsia. Tem curso, tem vídeo, tem material didático, tem publicação. Os editores da Radiologia Forense, da nossa Bíblia, publicam muito artigo científico nesse site. Você está perdendo, entra lá, se inscreve, acompanha o material que tem lá. É fantástico, tá? Outra plataforma aqui para a gente é o ISFRI, eu sempre confundo, tá? Dá para você se tornar membro, eles têm reuniões anuais, e a discussão qual que é? Virtopsia, Radiologia Forense. Tá bom? Tem site para você pesquisar. Olha só, tem esse aqui também que é do Malthus. Malthus, para mim, é o lugar onde você tem o maior acervo de material dentro da medicina legal do país, na minha opinião. Tá bom? Tem coisa pra caramba lá, coisa bem legal, que dá para você pesquisar, dá para você estudar pela Malthus. É gratuito? Gratuito, é só entrar lá e pesquisar. Muito do que está faltando na sua vida é força de vontade. O que você tem, acredite. O que está faltando para você estudar radiologia forense é força de vontade, porque o que você tem é preguiça, o material tem, tá bom? Olha só, tem essa página também do Dr. Reginaldo Franklin, que também é uma página bem parecida com a do Malthus. A do Malthus tem um material bem maior, assim, mais embasado, mas o Dr. Reginaldo também é fantástico, tem uma série de imagens, legal para pesquisar, tá? Bom, vamos lá. Bom, afinal, o que é radiologia forense? Dado que eu já mostrei para vocês que tem material suficiente, então já tem que começar a respeitar essa ciência. Opa, vamos respeitar porque material tem, área tem para a gente ir, coisa tem para estudar, tá bom? O que a gente tem é preguiça. Vamos lá, o que é radiologia legal? Tá? O que nós chamamos de radiologia legal? Ó, ele é um ramo científico advindo da radiologia médica, que se dispõe a estabelecer novos conhecimentos quanto à compreensão, legitimação, que é dar legitimidade a um dado discurso, sobrepor e aplicar sobre os fenômenos estabelecidos no âmbito judicial e extrajudicial. Tá? Então, você tem fenômenos jurídicos ou que estão fora da esfera judicial. A radiologia forense, ela tenta explicar, legitimar, dizer, olha, isso é responsabilidade minha, deixa eu falar, eu sou da radiologia. O Brogdon, inclusive, um dos problemas que ele relata dentro da nossa área é que você tem a atuação de muitos profissionais que não são da radiologia, não são radiologistas, tá? São de outras áreas. E por que tem a atuação desses profissionais? Porque falta gente, falta profissional, tá bom? Qual que é a função? E essas questões, vejam, essas questões não são fenômenos única e exclusivamente vindos do sistema judiciário, tá? Ou extrajudicial, em razão de conflitos. Ele também pode advir de questões sociais, a gente vai explicar sobre isso, tem a radiologia social, que é uma subdivisão, uma subespecialidade da radiologia legal, tá? Questões sociais, questões econômicas e culturais, as quais, por sua vez, ultrapassam o âmbito da lei, tá? Desculpa, da legitimidade científica da radiologia médica ou da radiologia clínica. Significa o seguinte, o que você quer aqui com essa imagem não é estabelecer um nexo entre o dano clínico, tá bom? E aquilo que você está vendo. O que você quer estabelecer aqui é uma questão social, uma questão cultural, uma questão econômica e que não necessariamente é clínica, mas que você utiliza a radiologia. Uma questão ambiental, exemplo, os exames de espectroscopia para determinar se aquele solo está contaminado ou não. Isso está dentro da onde, professor? Está dentro é um fenômeno ambiental, percebe? Porque aquele solo contaminado pode
acabar matando animais, interferindo na fauna e na flora. Então, ela é uma questão ambiental, um fenômeno ambiental, mas respondido pela radiologia forense, em interdisciplinaridade com a química analítica. Olha que louco, olha o quanto é grande isso, percebe? Então, não fica preso a isso, radiologia cadáver, porque não é só cadáver, tá bom? É o carro-chefe, mas não é só isso. Legal. Ela é dividida, quais são as principais divisões aqui da radiologia legal? Ela é dividida em virtópsia ou virtopsia, isso começa em 2001, tá? Com algumas publicações sobre a utilização de tomógrafo no pós-mortem, tá? Que é uma autópsia virtual. Virtópsia é a autópsia virtual, tá? O virtanjo são a aplicação em anjo-TCPM, que é angiotomografia computadorizada pós-mortem. Anjo-TCPM é uma nomenclatura, esse PM sempre vai acompanhar essas siglas, tá? Então é RMPM, ressonância magnética pós-mortem, RXPM, raio-x pós-mortem, para indicar que o que você está querendo ver não é uma questão clínica. Se na clínica você cortar no PA de tórax, cortou seio costofrênico, cortou ápice pulmonar, o que vai acontecer com o exame? Volta para fazer de novo. O RXPM, raio-XPM, cortou seio costofrênico, cortou ápice pulmonar, vai voltar? Não. Só volta quando? Quando você cortar aquilo que o cara queria ver. Por exemplo, um projétil de arma de fogo, um artefato, um pedaço de uma lâmina. Se você cortar isso, o exame volta. Então, veja, os parâmetros da radiologia legal são diferentes dos parâmetros clínicos e médicos. Isso é importantíssimo, tá bom? E, por último, a autópsia minimamente invasiva. A autópsia minimamente invasiva é basicamente assim, através de um B-Robo, que é um robô que você consegue guiar a inserção de agulhas, por exemplo, no fígado, para retirar material, para fazer exame toxicológico, no pulmão, resíduos de urina, fezes, todo esse material que você retira, histológico ou material químico, para fazer análise mesmo clínica, através de um robô. Então, isso é minimamente invasivo, tá certo? Você não precisa necessariamente abrir o cara, tá? Todo aquele procedimento. Não, minimamente invasivo. Isso tem sido utilizado a rodo agora no Covid. Professor, como é que faz no Covid? Tem autópsia? Não, tem autópsia minimamente invasiva. Quase não se toca no cadáver, mas basicamente a maioria dos exames clínicos que eram feitos antes são também produzidos, tá bom? Eu adoro essa divisão, adoro. Sempre vou colocar nas aulas porque essa divisão é fantástica. Olha só o que ele vai dizer para a gente. Ó. O que consiste, então, a virtópsia? Consiste em uma análise de superfície através de um scanner 3D, tá? Isso está sendo, basicamente, um scanner 3D, se eu estiver errado, especialistas no assunto me corrijam. Mas a ideia que eu tive nas minhas leituras é que a antropometria, que era uma medicina que trabalha com a medição de corpo, certo? Faz medições e tal, através de fotos ou imagens de superfície, ela foi substituída, não é substituída, tá? A versão tecnológica, vamos melhorar, a versão tecnológica da antropometria é o scanner de superfície, tá bom? Vamos dizer assim, a fotogrametria, melhor dizendo, eu sempre confundo com esses nomes. Então, a versão científica da antropometria medição do corpo através de fotos e imagens de superfície, foi substituída pela a fotogrametria ou o scanner de superfície. Então, a junção desse scanner de superfície mais uma imagem volumétrica, macroscópica dos tecidos, dos ossos, dos vasos, através de uma toma, de uma ressonância ou de uma angio, tá? Juntas também com uma biópsia minimamente invasiva, ou imagem micro, e aqui a gente já está falando do biólogo retirando a parte desse tecido e produzindo uma imagem, uma microscopia, tá certo? Ou uma eletromicroscopia. Essas imagens são juntadas, são somadas. Então, você soma uma imagem de superfície, uma imagem de tomo e uma imagem, uma microscopia. Juntou tudo junto, tu faz o quê? Tu produz uma micro-TC, uma microtomografia, e produz uma micro-RM, ou seja, uma ressonância magnética micro. Então, a ideia hoje na radiologia legal não é o desenvolvimento de novos métodos, mas é basicamente
a junção de todos eles. Isso é a intenção. Legal. Tem esse artigo científico que eu separei aqui para vocês sobre a documentação 3D. A documentação 3D é uma nova nomenclatura sendo muito utilizada pelo Instituto de Berna para demonstrar alguns artigos e publicações dentro da área. O que é esse aqui? Esse é específico para uma sola de sapato, marca de sola de sapato e de marcas de pneu também, tá certo? O que você tem aqui? Você tem na neve a impressão de uma marca de pneu, tá bom? Essa é a imagem de cima aqui, ó, tá vendo? Bem pouco visível. Isso é uma foto, tá bom? Uma foto normal. O que eles fizeram? Eles pegaram essa marca de pneu, adicionaram esse aqui, ó, Snow Print Wax. O inglês é péssimo, tá? O que é isso? É um spray. É um spray para deixar mais visível a superfície. Essa imagem de baixo, ó. Viu que ficou rosinha? Ficou melhor para ver? E o que eles fizeram? Por que tem que fazer isso? Esse carinha aqui, ó, isso aqui é um scanner de superfície, um scanner em 3D. É um pouco caro isso, mas é super legal. O que esse scanner de 3D vai fazer? Ele vai pegar aquela imagem, ele vai transformar em uma imagem em 3D de superfície. Para que é isso, professor? Para conseguir comparar com a sola de sapato, a marca do pneu, aquilo que está sendo visto. Isso também é utilizado no cadáver? Claro! O cara dá uma butinada na cabeça do outro. Eventualmente você tem uma hipostase de um medicamento, por exemplo. O que é uma hipostase? Hipostases são manchas que aparecem na pele em razão do deslocamento, os vasos vão colabando, vão cedendo. E o líquido todo desce, em razão da gravidade, para a parte declivosa, ou seja, para a parte inferior do corpo. Né? Se ele está em supino, em decúbito dorsal, a hipostase vai aparecer nas costas. Né? Isso começa entre 2, 3 horas, tá bom? Após a morte, alcança o seu ápice aí em 8 horas depois da morte. Bom, dá para falar. Então, se o cara morrer em cima de uma cartela de remédio, fica hipostase lá, as marcas da cartela de remédio? Fica assim. Pô, dá para fazer scanner de superfície disso e depois comparar com uma prova judicial de que, de fato, ela morreu na cama ou ela morreu de morte natural, né? Morte morrida, como diz, né? Não é a morte matada, é a morte morrida, a morte natural. Claro que pode servir. Então, olha a aplicação disso, é fantástica. Além de que, não precisa necessariamente você tocar no cara, né? Quer fazer uma imagem de superfície, não quer chegar perto para tirar foto? Pô, só abre lá um envelope lá e manda um scanner, você escaneia, você consegue produzir uma imagem em 3D desse material, é fantástico, tá? Mais uma aqui, essas são as possibilidades da aplicação de anjo-TC. O que eles fazem aqui, ó? O cara clampa lá uma femoral, passa um tubinho para representar, passa um tubinho na veia femoral, tá certo? Passa o outro na artéria femoral, olha lá o azulzinho e o vermelhinho. E o que ele vai fazer? Simular a circulação, a grande circulação, tá? A intenção de circular a grande circulação aqui, circular é boa, né? De evidenciar a grande circulação é descobrir algumas patologias vasculares, tá bom? Que não são possíveis de serem visualizadas no cadáver sem contraste, tá bom? Olha as imagens como é que ficam. Você tá maluco? Essa imagem é linda. Olha, o que é isso aqui, professor? A gente consegue ver uma reconstrução multiplanar aqui, tá certo? E você consegue ver aqui uma hemorragia. Olha só, uma hemorragia. E ela já basicamente ficou maciça, né? Ela calcificou aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. E é possível visualizar essa hemorragia nessa outra imagem, nesse corte aqui sagital aqui pra gente, ó. Então, esse aqui é uma anjo-TC, tá vendo? E mostra uma hemorragia intracraniana. Isso é fantástico, fantástico. É possível estimar a causa da morte, por exemplo, através disso daqui. Nem preciso abrir o cara, né? Tem mais uma aqui, é um empalamento. O que é empalamento? Isso é uma transfixação aqui de uma haste de ferro. Ó, o cara estava dirigindo, a haste de ferro até perfurou o airbag. Olha aqui, ó, transfixou, possivelmente lesionou quarta, quinta, sexta costela anterior, oitava, nona, décima aqui, ó, o cara dizer nona e décima, né? Posterior, transfixou. Isso é empalamento. Imagine você mostrar essa foto aqui lá no tribunal. É pesada a imagem. Então, a radiologia forense vem auxiliando também a minimizar um pouco essa imagem que é tão pesada assim, tá bom? Tem mais uma aqui pra gente, ó. Isso aqui já são a TC guiada por biópsia, né? A biópsia guiada por TC, na verdade. Olha só o que a gente tem, ó. Esses são aparelhos
que acabam fazendo scanner da própria superfície do material. Você tem uma autópsia minimamente invasiva, você tem um aparelho de biópsia, uma agulha, você tem um birúbal, está entrando na pessoa para retirar fragmentos para que se faça uma investigação, uma análise clínica desse material, e você tem um acoplamento de todos esses sistemas juntos. A imagem que produz é essa. Essa imagem é fantástica, tá maluco? Eu adoro ver essas coisas, tá? Basicamente a junção de tudo, As imagens estão ficando assim. Fantástico para a gente estudar, tá? Bom, tem outra aplicação também, a neutrografia. O que é neutrografia? Nêutron a gente sabe o que é, né? O nêutron tem massa atômica equivalente a 1, e a massa do nêutron basicamente é 1,6, né? 1,6547, se eu não me engano, vezes 10 a menos 27. Eu acho que é isso, né? Menos 27. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Essa é a massa de um nêutron. Nêutron não tem carga, mas ele tem massa. Professor, dá para fazer exame por neutrografia, análise de material e objeto? Claro que dá. Isso é muito utilizado, por exemplo, na investigação de malas que tem uma suspeita de algum material explosivo. São materiais muito sensíveis à interação da radiação. Se fizer com X ou com qualquer outra, pode interagir nesse material e ele acabar, de certa forma, explodindo. Então faz a neutrografia. Por quê? Porque os nêutrons não têm carga elétrica. E aí a imagem é essa linda aqui, ó, da direita, é a B. A gente consegue, na neutrografia, por ele interagir não com elétrons orbitais, mas interagir com basicamente o núcleo do material, ele consegue determinar um número atômico de materiais muito pequenos, certo? Então, o que ele consegue ver? Consegue responder para a gente? Ele dá a densidade de diversos materiais em suas escalas, por menores que sejam essas escalas, tá? Então, você tem uma imagem comum aqui, ó, no A, tá vendo? Ó, isso é um scanner normal, e no B, uma neutrografia. Olha o quanto de camada ele consegue nos devolver e o tanto de informação. É fantástico a neutrografia, tá? Bom, isso aqui, vocês viram, foi sua apresentação das aplicações da radiologia legal. Ela vai desde uma análise de superfície de pegadas até uma neutrografia. Olha o tamanho disso. Passa também por scanner de corporal, scanner em presídios e scanner em fóruns, tá bom? Para determinar materiais, líquidos, explosivos. Se o cara está levando, faz um X de abdômen simples para ver se o cara está levando drogas, tá? Então, ela é enorme, gigantesca. Especificamente a neutrografia e os scanners de superfície, eles também são interdisciplinares para a radiologia industrial. É uma outra coisa que a gente tem problema. Ô professor, mas peraí, a neutrografia isso é para radiologia industrial. Ô professor, scanner de bagagem é radiologia industrial. Verdade, mas ela é interdisciplinar entre a radiologia legal e a industrial. Por quê? Porque a resposta não é uma pergunta, um fenômeno industrial. Tu não quer saber se a barra tem uma descontinuidade ou não, se o material é bom para ser utilizado ou não. Você quer responder uma pergunta jurídica. Fulano está levando droga ou não? Tem material explosivo ou não? Por quê? Porque isso é um crime. Então, isso é um fenômeno jurídico, logo está dentro da radiologia legal. Percebeu que alguns métodos são interdisciplinares? Eles competem entre disciplinas, tá? Por isso que a gente ainda está nessa fase simbólica e etimológica. Bom, vamos lá. O que é radiologia forense? Pela última vez, radiologia forense não tem a ver com cadáver. Radiologia forense é uma técnica, é um jeito de escrever. Isso tem a ver com uma lógica de escrita. Isso tem a ver com um processo de produção de conhecimento, como eu levo ao fórum, como eu levo a conhecimento para as pessoas. Isso não tem a ver com cadáver, tem a ver com técnica de escrita, metodologia científica forense. É isso que quer dizer. Dentro da radiologia forense, a gente poderia falar, por exemplo, de uma semiótica. O que é a semiótica? Até coloquei um textinho aqui, porque depois eu disponibilizo esse material para vocês quiserem ler. O cara que está assistindo, eventualmente pausa o vídeo, anota, tá bom? Para tomar conhecimento. Basicamente, a semiótica ela é uma disciplina que trata sobre, de fato, a simbólica daquilo que está sendo dito. Tá? Eu até coloquei aqui como exemplo para a gente um livro que se chama O Caminho Dentro da Estrutura, de Thomas Kuhn. Tá? O Thomas Kuhn, ele é um cara que ele é um dos 3 cabeções da filosofia da ciência no mundo. Faleceu, tá? Esse livro é póstumo, mas é fantástico. O Thomas Kuhn, dentre eles tem Abraham Moles, Mário Bunge, o argentino,
Thomas Kuhn, e tem alguns outros também, mas que o pessoal discute se ele é esotérico ou não, porque, por exemplo, Fritjof Capra, para mim, é filosofia da ciência. Mas tem gente que acha que ele é esotérico por conta do Castanheda, um negócio aí bobo. Mas, basicamente, é filosofia da ciência, tá bom? Tem um capítulo nesse livro que eu leio tendo orgasmos, com perdão da palavra, que se chama Incomensurabilidade. Esse é o nome de um dos artigos que ele publicou. O que é a incomensurabilidade? É a aplicação de conceitos de outras disciplinas dentro da sua disciplina, mas que eventualmente tem outro significado completamente diferente. Tá? Ou ele pode ter um novo significado, mas ele precisa ser readaptado. O que significa isso, professor? Você está dizendo para mim que para eu produzir um bom laudo pericial, eu preciso entender de incomensurabilidade? Sim, não basta tu chegar lá e botar um termo específico, acabou, já tá bom, isso é uma palavra, eu não preciso saber o significado. Claro que precisa saber. O exemplo que eu dou é, por exemplo, o niilismo. O niilismo, ele é a ausência, né? Né? Ausência. Agora, em Nietzsche, niilismo é outra coisa completamente diferente. Então, perceba, isso é uma incomensurabilidade. É o mesmo nome, niilismo, que para um autor ou dentro de um ramo científico ele tem um significado, e para outro não. Outro exemplo clássico é a náusea. Náusea em Sartre. Se você falar em náusea dentro da medicina, ela é uma coisa, tá bom? Náusea dentro da filosofia é outra coisa completamente diferente, tá? Em Sartre, então, putz, aí é pior ainda. Então, quer dizer que se você está lá escrevendo, você fala, eu estou com náusea, mas dependendo do que se trata o seu artigo, esse laudo pericial, o ramo que você está descrevendo, essa palavra não se aplica. Ela tem outro significado completamente diferente. Isso é incomensurabilidade. Eu li esse capítulo e assim, eu dei saltos de 5 metros de altura. E olha que eu nem sou atleta, hein? Bom, vamos lá. Radiologia deontológica. O que é isso? É uma subdivisão da própria radiologia legal e ela se responsabiliza em compreender, sobretudo, legitimar os conhecimentos éticos, morais, bioéticos, legais, processuais, nascidos dentre, basicamente, o conflito entre os direitos e deveres do profissional das técnicas radiológicas e os direitos e deveres do paciente. Então, basicamente, a deontologia ou disseologia, ela é uma subdivisão da radiologia legal e que trata de questões no âmbito ético e bioético. Posso irradiar pessoas para fazer teste de dano por doses crônicas? Não pode. Não pode. Então, isso é uma questão ética. E se fizer? Putz, quem vai discutir é a deontologia radiológica ou a disseologia radiológica. Tá bom? Para a gente aqui, a última divisão aqui, ó, radiologia social. O que é radiologia social? Ela também é uma subespecialidade da radiologia legal. Ela tem a intenção de analisar fenômenos anatomopatológicos, epidemiológicos, históricos e paleontológicos, tá? Ou socioeconômicos. Professor, não estou entendendo nada. Dá um exemplo? Claro. A gente tem a paleoradiologia. Professor, que raios é a paleoradiologia? Sabe a paleontologia? Então, a gente tem a paleoradiologia. O que é isso? Eu separei um texto aqui para vocês. Olha que legal. Ele diz assim, refere-se como sendo, de longe, o melhor avanço tecnológico quando a radiologia começou a ser utilizada na examinação antropológica e paleontológica, ou seja, o estudo da origem do homem, tá certo? Percebeu que isso aqui não é clínico? Porque se você disser para mim, professor, você está viajando, esse negócio de radiologia social não existe. Tudo bem, tá bom, não existe. Mas aonde a gente coloca as investigações com relação às múmias? É clínico. Você está querendo descobrir uma patologia? Está querendo fazer tratamento clínico na múmia? Quer fazer radioterapia na múmia? É isso? Não é. Você quer descobrir o que aconteceu com ela, por que ela morreu, o que ela comia, quais são os materiais que tem ali, tecidos, se tem plástico, se tem couro, o que é isso, para que serve, tá certo? Ou tentar estimar como era a forma de vida de uma determinada civilização de acordo com aquilo, com a densidade mineral óssea, por exemplo.
Pô, então, professor, é verdade, professor, isso não se aplica à medicina clínica, à radiologia clínica, à radiologia médica. Então, a gente tem que criar uma divisão, né? Tem que criar radiologia social, tá bom? Paleoradiologia. Está interessado em questões históricas, tá? Olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um X de um gato mumificado. Esse aqui também são os joelhos de uma múmia. Ó, fizeram um exame, isso aqui foi... primeiro que a primeira radiografia produzida nesse sentido foi em 1896. Logo depois da descoberta disso, os caras começaram a utilizar o raio-x em tudo, tá bom? Basicamente, a maioria das áreas da radiologia, das subdivisões, começaram tudo um ano depois da descoberta ou da aplicação dos raios-x, dos raios catódicos à área médica, tá bom? Então, a primeira foi feita em uma múmia de uma criança egípcia e um gato. Essa é a primeira imagem. Olha que lindo. Fantástico isso aqui, ó. E é clínica a intenção? Não, claro que não, é paleoradiológica, tá bom? Isso é uma questão de documentação histórica. Olha aqui mais um pra gente, ó. Ainda uma múmia. Ô, professor, mas não dava para fazer uma autópsia aqui? Claro que não, meu. Isso aqui você vai tirou um paninho desse daqui, ó, tu quebra tudo, todos os ossos. Você desfaz com a evidência histórica. Então, faz o quê? Exame radiológico. Tá bom? Olha o quanto de coisa a gente já conversou que tem na radiologia. E por último aqui para a gente, essa interdisciplinaridade que eu conversei com vocês. Então é possível que a gente acabe estudando, tendo que estudar questões dentro da química analítica e questões dentro da própria ciências forenses nucleares. Tá bom? Essa é uma área fantástica que trabalha na investigação e na apreensão de material explosivo ou do uso terrorista de material radioativo. Maravilhoso, né? Bom, essa aqui foi a minha apresentação. Espero que tenha sido vantajoso, educativo e prazeroso para todos. Muito obrigado e eu abro para perguntas. Boa noite, professor. Aula maravilhosa, né? Como sempre, não tendo que reclamar. Um conteúdo muito esclarecedor. Nossa, trouxe outros viés que eu não conhecia. A radiologia social, por exemplo. Incrível. Professor, temos perguntas. Qual plataforma você falou que usa para receber os artigos científicos? A plataforma paga? Tá, é academia.edu. Tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Tá? Não é caro, tá bom, gente? Não é caro. Tá? É só por conta da conversão da moeda, porque fica um pouquinho mais caro, mas não é caro, tá? academia.edu. Certo. E você pode dar exemplos comuns de momentos em que a radiologia forense entra em ação? Porque geralmente, foi como o senhor disse, né? As pessoas pensam que a radiologia forense é apenas o estudo de cadáveres, mas não é apenas isso. Pode dar alguns exemplos, por favor, de momentos que entram em ação? Posso, claro. Um exemplo, digamos que um enfermeiro, isso acontece muito na enfermagem, um enfermeiro adquiriu de repente o cara está com algum tipo de patologia, vamos dizer assim, ele foi diagnosticado com câncer, vamos melhorar isso aqui. O enfermeiro foi diagnosticado com câncer, tá bom. E aí ele tem uma suspeita, esse enfermeiro, de que esse câncer ele adquiriu no setor de imagem, porque ele é um enfermeiro sediado no setor de imagem do hospital, sediado no setor de medicina nuclear, por exemplo. E às vezes o supervisor cobra o dosímetro, às vezes não. Então o dosímetro fica aquela coisa meio que à la vontade, certo? E ele desenvolveu um câncer. Primeira coisa que vem se esse enfermeiro processar o hospital, você precisa provar que, de fato, a radiação faz mal para a saúde. Você vai dizer, professor, mas quem prova isso aí não é o médico? O médico fala sobre questões clínicas, questões de incapacidade, tá bom? Sobre radiação ionizante e a interação da radiação ionizante na matéria, quem fala é um técnico e tecnólogo em radiologia. Então, esse seria o momento em que você, técnico ou tecnólogo em radiologia, integraria um laudo complexo, mais de um profissional falando sobre o mesmo assunto.
Tu não vai discutir hormônio, tu não vai discutir questões patológicas. O que você vai discutir? Vai discutir a radiação, os fenômenos da radiação e como que isso pode ser prejudicial para a saúde. Tá? Isso é um exemplo clássico, é a área que eu atuo. Ótimo. Professor, os equipamentos de varredura utilizados nos aeroportos, eles podem falhar de modo a colocar o passageiro sob suspeita indevidamente? E se sim, quais são os procedimentos cabíveis? Desculpa, eu não ouvi direito. Os equipamentos utilizados na radiologia forense, eles podem falhar? É essa a pergunta? Em relação aos aeroportos, os equipamentos de varredura utilizados nos aeroportos, eles podem falhar de modo a colocar o passageiro sob suspeita indevidamente? E se sim, quais os procedimentos cabíveis? Pô, legal. Se pode falhar indicando um falso positivo. Essa é a ideia, né? Isso. Tá, legal. Pode sim, de acordo com o tipo do material. Aconteceu uma coisa bem legal, assim, legal entre aspas, né? Comigo uma vez. O que foi? Eu fui entrar dentro de um fórum, tá? Eu fiz direito, então tem a época dos estágios, aquelas coisas. Fui no fórum, eu tava com uma garrafinha de água. E aí o cara falou assim para mim, pô, você tem que colocar a garrafinha de água no scanner. Aí eu falei, mas por que eu tenho que pôr a garrafinha de água? Até a época eu não tinha estudado, mas enfim. Por que eu tenho que colocar a garrafinha de água? Não, porque isso pode ser um material explosivo. Aí eu perguntei, um material inflamável. Aí eu disse para ele assim, mano, mas peraí, mas esse material, mas se fosse um material inflamável, olha o cheiro que tem. Aí eu mostrei pro cara, olha o cheiro, isso é água. Aí ele falou, então, é porque existem materiais inflamáveis que não tem cheiro de nada. Aí eu fiquei pensando, caramba. Depois eu fui pesquisar, é verdade. Existem alguns tipos de materiais que você não consegue determinar pelo cheiro, que tu não consegue determinar, vamos dizer assim, pela coloração, que basicamente ele parece outra coisa. Quem é que determina? É um scanner. Aí o scanner precisa ser sensível o suficiente para determinar o número atômico daquele material e dizer se é ou não, tá bom? O que é aquilo? A neutrografia é a mais precisa nisso, tá bom? Agora, os scanners normais podem falhar? Pode falhar sim, de acordo com o material, tá bom? Materiais muito densos, comuns que as pessoas levam, por exemplo, canivete, o mais comum, tá? Armas de fogo, plantas, material orgânico, ou outro tipo de substâncias, como, por exemplo, a cocaína, isso pode ser visto, tá? Inclusive pelo cão farejador. Então, isso é muito difícil de errar nisso. Agora, existem métodos mais eficazes, tá bom? Com a neutrografia. Agora, quais são os procedimentos com relação a isso? Você está dizendo se eu fui injustiçado, se alguém disse que aquilo é uma substância e na verdade não era, é porque assim, esse exame, vamos dizer assim, essa investigação primária, ela é só primária, ela é iniciática. Inicia ali, tem uma suspeita. Depois, todo e qualquer material, ele passa por um perito. Tá bom? Tem um perito químico, normalmente em aeroportos é um perito da Polícia Federal. Ele vai testar esse material, testar para saber se é droga, testar para saber se é inflamável, testar para saber se faz parte da tabela de medicamentos proibidos no Brasil ou em outros países. Então, esse material é testado, passa por análises clínicas mesmo, tá? Então, acho muito difícil errar nesse sentido. No primeiro momento pode causar um certo desconforto, enfim, mas se for dito que não foi só um falso positivo, isso não cabe a nenhum tipo de ação jurídica, até porque isso é estrito cumprimento do dever legal dos policiais de investigar. Agora, claro, se você foi constrangido, se você foi, de certa forma, maltratada e uma série de coisas, aí tem outras questões legais. Bom? Excelente, professor. Estão perguntando sobre dicas de pós para estudar, se precisa, na verdade, de pós para estudar a radiologia legal. Se precisa de pós-graduação, então hoje no Brasil nós ainda, assim, tem algumas coisas, tá? Inclusive, eu fui convidado para ser professor de pós-graduação. Eu acredito que esse curso já foi aprovado, eu só não tenho o pormenor, para não falar besteira, tá? Esse curso já foi aprovado, ele é uma pós-graduação em 2 lugares que vão acontecer, eu não vou falar aqui porque não pode, né, fazer, mas possivelmente mais para frente vai aparecer em algum lugar para vocês. Uma pós-graduação em imaginologia forense, eu acho, imaginologia e ciências forenses é o nome, tá
bom? Imaginologia e ciências forenses. E tem um bloco inteiro para dentro da área de ciências forenses. Agora, isso é uma aposta, tá bom? Eu preciso fazer pós-graduação para eu atuar na área, como um perito judicial, por exemplo? Então, a legislação processual civil estabelece que o juiz ele vai eleger dentro dos profissionais algum especialista, um perito, tá? E quanto mais capacitado for esse profissional, é melhor. Não é que exige, a área de perícia judicial não é que ele está exigindo que você tenha uma pós-graduação, mas quanto mais especializado você for, melhor será, tá bom? Então, estudar cursos, tá certo? Montando um histórico, um currículo na área. Por exemplo, todas as pós-graduações que eu fiz não foram na área específica da radiologia forense, porque até não tinha, mas tudo que eu escrevi, monografia, tudo aquilo que eu estudava, que eu pesquisava, era para essa área. Então, é uma forma também da gente comprovar a aderência, tá? Que é uma das outros requisitos que são utilizados na análise de currículo para perito judicial, aderência na matéria. Inclusive, para estudar também mestrado, doutorado, tem que ter aderência na matéria, de repente, do que... ou seja, faz quanto tempo que você pesquisa? Você escreve sobre o quê? Tem publicações? Não tem? Está estudando sobre o quê? Então, isso é aderência, tá? Então, basicamente, quer entrar na área, tem que estudar. Nunca para, tá bom? Perito é um cara que nunca para, não tem como. É a famosa educação continuada, né, professor? A radiologia é legal, ela é aplicada dentro da Polícia Civil. Existe áreas de concursos, eu lembro que a gente falou isso no evento passado, mas surgiram pessoas novas. Puder falar um pouquinho, por favor? Existe área de atuação? Isso, dentro da Polícia Civil, em concursos. Poxa vida, a Polícia Civil, ela é uma, como eu poderia dizer, ela é autônoma e harmônica ao mesmo tempo. Significa que é o seguinte, é polícia, mas em cada estado é de um jeito diferente. Tem o estado da Bahia, por exemplo. O estado da Bahia tem concurso para técnico em radiologia dentro da Polícia Científica. No estado da Bahia tem uma técnica em radiologia que exerce radiologia forense no estado da Bahia. Agora, em São Paulo tem? Não tem. Então, cada lugar tem um jeito específico de trabalhar, mas existe essa área? Existe sim. Em outros lugares também tem isso, né? Essa possibilidade de você prestar concurso público. Em São Paulo, o que nós temos é a área judicial, tá bom? A perícia judicial. Em outros estados também. Aí vai dar nomenclatura na hora de você se inscrever como perito. Por exemplo, no estado da Bahia, não tem a inscrição no TJ de lá para radiologia, especialidade de radiologia. Tem área médica, a radiologia não tem. Esse é um problema, uma discussão que precisa ser feita no TJ da Bahia. Então, outros estados também do mesmo jeito. Tem área? Tem. A judicial e a área da polícia. Está aberta. Ótimo. É como você disse, né? Depende muito de edital para edital, né? Professor Wendel, muito obrigado, tá, pelas respostas. Maria, por favor. Wendel, obrigada pela sua palestra, por esse momento de muito conhecimento. Pegando o gancho que você deixou aí sobre a educação continuada, muitas pessoas perguntando, né, sobre essa área, sobre se especializar, se qualificar dentro dessa área. Eu vou deixar aqui já o convite para todo mundo que assistiu. Esteja indo no nosso direct do npk.educativo lá no nosso Instagram. Espero que todos tenham gostado. E quem gostou, né, da apresentação e dessa aula de hoje, esteja conosco participando da nossa capacitação com o professor Wendel da Luz, vai ser em radiologia forense. Então, ele vai poder demonstrar muito mais, né, e abranger muitos conteúdos importantes do que ele citou hoje nessa noite. Então, convido a todos, é um profissional muito qualificado, como todos viram, então, quem quiser acompanhar e aprender um pouco mais, se qualificar dentro dessa área, esteja entrando em contato conosco da NPK no nosso Instagram para poder fazer as suas inscrições. E Wendel, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todo mundo que assistiu, fiquem com Deus, boa noite e até breve.